Querido, olha só, nós estamos com esse tema este ano. Eu venho pregando uma série de mensagens sobre esse tema do crescimento desde o primeiro culto deste ano. E Deus tem trazido várias nuances, vários detalhes, vários pontos para nós crescermos. E quando falamos em crescer, existem muitas esferas de crescimento. Nós já falamos aqui sobre várias áreas, o crescimento espiritual, falamos sobre crescimento profissional, familiar, tantas áreas. Mas hoje eu sinto direção do Senhor, nós estamos falando sobre crescimento na área emocional. Diga comigo, crescimento emocional. Será que é importante, será que é necessário nós crescermos emocionalmente, querido? E aqui é algo chave, importante nós entendermos por que dessa pregação. Todos nós, sem exceção, no nosso dia a dia, enfrentamos ou passamos por uma série de sentimentos, tanto bons quanto ruins. Todos nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, todos nós temos momentos de paz, momentos de angústia, todos nós temos momentos que estamos cheios de coragem, estamos com medo, todos nós temos momentos em que estamos assim admirados com alguém, outra hora estamos frustrados, todos nós passamos por dezenas de sentimentos, amém, querido? E nessa turbilhão de sentimentos que fazem parte da nossa existência, nós temos que perceber que os sentimentos bons, eles fazem bem ao nosso corpo, ao nosso organismo, à nossa saúde, à nossa convivência, mas nós precisamos saber lidar com os sentimentos ruins. Nós precisamos saber gerir os sentimentos ou governar sobre os nossos sentimentos. Uma frase de um autor que eu achei interessante, eu li ano passado, que dizia assim: não é possível ser maduro espiritualmente sendo emocionalmente imaturo. Olha só isso aqui. Não é possível eu ser uma pessoa espiritualmente madura se emocionalmente eu sou imaturo. As duas coisas precisam convergir. Os irmãos entendem? São coisas diferentes. A espiritualidade está ligada a eu orar, a essa comunhão com Deus, a vivência, a ler a palavra, tudo isso que nutre o meu espírito, a ouvir a voz de Deus, a comunhão que eu tenho com o Senhor, os milagres, o sobrenatural que Deus libera, a unção de Deus que desce sobre nós. Quem já sentiu a unção de Deus essa noite aqui no culto? Amém? Dá uma glória a Deus, irmão, dá uma glória a Deus. Amém? A unção de Deus está presente nesse ambiente, dá para sentir. Nós já vimos gente sendo curada aqui, já vimos Deus operando o seu poder. Agora preste atenção, é possível alguém estar aqui, receber um milagre, receber a unção de Deus, sentir o Espírito Santo aqui, estar espiritualmente transbordando, sentindo a graça de Deus, o poder de Deus, mas emocionalmente estar abatido, emocionalmente não estar bem. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Há uma distinção, querido, mas a ideia, e esse é o ensinamento bíblico que nós vamos compartilhar aqui hoje, é que as duas coisas precisam convergir, precisam andar junto. Se eu estiver espiritualmente feliz, cheio do Senhor, tal, não sei o quê, eu tenho que entender, irmão, já teve dia, eu lembro de situação, de eu chegar em culto aqui que tinha acontecido alguma situação na família, o parente, alguém que tinha acontecido uma coisa que me abateu muito, cheguei na igreja muito triste, mas mesmo estando assim, emocionalmente arrasado, eu coloquei a mão sobre enfermos e foram curados, porque o poder de Deus não está dependendo do meu estado emocional, entende o que eu estou falando? Agora, é óbvio que a gente não quer ficar emocionalmente derrubado, a gente quer estar emocionalmente bem. Então nós precisamos entender que nós temos, assim como gerimos a nossa comunhão com Deus e a vida espiritual, nós também precisamos gerir a nossa vida emocional. E as duas coisas estando convergindo, nós vamos ter uma real maturidade com Deus. E muitas pessoas estão na igreja, preste bem atenção, e estão muitas vezes num estágio de estagnação emocional. O que quer dizer isso? A pessoa até talvez cresceu em alguns aspectos de fé e de comunhão com o Senhor, mas emocionalmente ela está se sabotando ou está com dificuldades que estão sabotando a vida dela. Ninguém obviamente faz isso intencional, mas o fato é que se eu não administro as minhas emoções, elas vão acabar sabotando alguma área da minha vida. Quem está entendendo, amém? Queridos, a Bíblia fala em Provérbios 27, 19, pode colocar lá no telão, diz assim, Provérbios 27, 19:
como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem nós somos. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem somos nós. É interessante, querido, porque quando nós vamos falar aqui sobre maturidade emocional, uma peça-chave, nós falamos muito isso aqui na igreja, é o discipulado. Você ter um discipulador, alguém que você pode abrir o coração, alguém que você pode, sabe, pedir ajuda, de repente passar para a ministração de cura interior. Nós temos um testemunho aqui da Cleide agorinha, foi no seminário de cura interior, Deus fez. Tudo isso é poderoso, mas nós temos que lidar com as emoções, não apenas nesses momentos, nós temos que lidar com as emoções diariamente. Amém, querido? E como é que você tem gerido, como é que você tem governado as suas emoções? Pastor, mas será que isso é tão importante? Nós somos seres racionais. Irmãos, se você é lá, década de 80 para trás, você deve ter aprendido, o ser humano é um ser racional. Quem ouviu isso já? Amém? Mas, irmão, essa definição está incompleta. Nós somos seres racionais, mas nós somos seres muito mais emocionais. Nós somos muito mais emocionais do que racionais. Eu não estou falando que está certo, eu estou falando como uma coisa acontece no dia a dia. Você entende o que eu estou falando, amém? Muitas vezes as nossas decisões não são tomadas com base na razão, com base no que é certo. É claro que isso não é bom, mas eu estou descrevendo o que acontece, meu irmão? Você está entendendo, né? Não estou falando que é certo agir por emoção, mas muitas vezes é assim que as pessoas agem. Muitas vezes a emoção está governando, o sentimento emocional está governando no lugar da razão e da fé. Porque a fé nos faz ter uma racionalidade, uma inteligência, né, espiritual de como agir em determinadas situações, mas se em vez de ativar a minha fé, usar a minha razão para agir por fé, eu ajo por emoções, eu acabo saindo do propósito de Deus e saindo muitas vezes da bênção de Deus, por causa do emocional. Está entendendo aí, irmão? Amém? E aqui quando fala nesse texto que está no telão, como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós, isso aqui está falando do coração. O nosso coração, a Bíblia descreve como sendo o nosso centro de comando. Nosso coração é uma forma que a Bíblia usa para se referir ou à nossa mente, até à nossa alma, ou seja, a nossa alma, né, a nossa mente, enfim, ela tem a parte da razão, a parte racional, tem a parte das emoções, né, dos sentimentos, e tem a parte da volição, que é a vontade. Ou seja, eu preciso usar a minha vontade racionalmente e não emocionalmente. Está comigo, irmão? São 3 partes: vontade, emoção e razão. Vou tomar uma decisão, a minha vontade me deveria convergir para a razão, e se a minha razão está alicerçada na fé, eu vou ter um bom fruto, um bom resultado. Agora, se eu agir por emoção, há um risco muito grande de dar errado. Pastor, será que isso tem a ver comigo? Será que isso me pega? Quer ver exemplos? Quando alguém diz assim, ó, eu não quero perdoar o fulano, essa fala é uma fala que está baseada em razão ou emoção? Emoção, pura emoção. O certo, se eu sou cristão, eu sei qual que é o certo. A Bíblia fala que eu tenho que perdoar. Então, se eu fosse agir por razão, vou dobrar meu joelho, como a Bíblia fala, Marcos 11, 20, 21 em diante ali, dobra o teu joelho, né, perdoa em oração, e está tudo resolvido com Deus e com a pessoa, teu coração fica leve. Essa é a ação racional. O emocional, não quero. Quem vai vencer a batalha? Vai vencer a batalha, eu vou explicar depois como é que vence a batalha, mas vai vencer a batalha aquilo que a tua vontade, aquilo que a tua mente, a tua alma, teu coração se inclinar e decidir. Se no teu coração você for guiado por emoções, você vai perder essa batalha. Agora, outros exemplos. Quando alguém corta a tua frente no trânsito e você resolve xingar, ou até alguns abençoados resolvem perseguir a pessoa e dar uma fechada lá na frente, é pura razão, né, irmão? Hã? Não? Oh, Jesus, mas tem gente que faz essas coisas. Mas nessa hora que faz isso, está agindo por razão ou por emoção, irmão? E essa emoção, ela é santa ou carnal? Bem carnal. Agora, nessa hora, se eu sou um cristão, pensa comigo, gente, eu estou falando aqui de cristão, tá? Estou falando aqui de gente que às vezes está no culto
e se enchendo do Espírito Santo, feliz da vida, amor, love, Jesus, te amo, tal, todo aquele love com Deus, e aí no dia seguinte está fechando alguém no trânsito. Como pode? Porque naquele momento seguinte, ele não está agindo pela fé e pela razão baseada na fé, está agindo por emoção. E por isso que a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, porque o nosso coração muitas vezes vai sair uma emoção torta, vai sair um sentimento ruim, vai sair algo que não está alinhado com a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia vai falar o quê? Que você não deve se basear pelo sentimento, você tem que andar por fé. Diga comigo, andar por fé. Querido, a Bíblia nunca vai falar para você andar por emoção, a Bíblia vai sempre dizer, ande por fé. Por que fé? Porque Deus me traz valores, me traz princípios, me traz direção, e se eu estou alinhado com os céus, eu tenho que andar nessa direção. Mas então por que não anda, pastor? Porque muitas vezes a pessoa não está entendendo que ela não está governando as emoções. Ela até sabe o que é certo, mas ela está se deixando levar pelas emoções. Outros exemplos, quando alguém diz assim para você, você faz tudo errado, não faz nada certo, de novo eu vou ter que consertar essa bagunça. Essa pessoa está agindo por razão ou por emoção? Por emoção. Eu sei que não acontece isso na casa de ninguém aqui, né, irmãos? Isso é só um exemplo aleatório. Amém? Como é que nós temos que reagir? Quando alguém diz assim, outro exemplo, eu não consigo fazer isso. Ou então, eu vou dar um exemplo prático, eu não consigo dirigir. A pessoa chega para você e fala, eu não consigo, eu não uso eu tenho até um carro na garagem, pastor, mas eu não saio porque eu não consigo dirigir. Quando a pessoa diz isso, ela está agindo por razão ou por emoção? Por emoção, gente. Qual é a emoção que está governando essa pessoa? Medo. É puramente emoção, não tem nada de racional aqui não. Ou essa pessoa é inepta, incapaz de dirigir? Claro que não, tem toda a capacidade dada por Deus para dirigir, porém ela está dominada por uma emoção, no caso aqui o medo. Outro exemplo, estou sem vontade de ir na igreja hoje, ou estou sem vontade na célula. Isso é, preste atenção, olha a palavra que eu estou usando, estou sem vontade. Isso é razão ou emoção? É emoção. A gente usa a palavra vontade, né, coisa do inimigo mesmo, para parecer que é uma decisão racional, mas é puramente emocional. É como se eu dissesse assim, olha, eu sei que o certo é eu ir no culto, ou na célula, né, enfim, mas eu estou meio cansadinho hoje, eu mereço ficar em casa, tal, e aí a minha emoção vai dominando a decisão, e eu perco a bênção que Deus tinha para a minha vida. Você está entendendo, amém? Então eu não posso ser guiado por emoção, porque se eu vou pela emoção, eu vou estar abrindo constantemente mão de princípios. Quando você ouve alguém falar assim, eu estou sem vontade de fazer tal coisa, já leia, é o sentimento da pessoa que está falando. A pessoa está se deixando governar por sentimento. E queridos, aqui vem um aprendizado que eu tive, isso aqui vale para todo cristão. Mas eu tive um aprendizado, há uns 20 anos atrás, eu tive depressão. Sofri desse mal terrível, né, chamada doença do século, depressão. E quando eu tive essa depressão, né, primeiro eu demorei a entender o que estava acontecendo comigo, porque que eu não tinha, de repente, vontade de trabalhar, vontade de ir na igreja, eu sempre amei fazer tudo isso e tal, e naquela época, assim, eu perdia a vontade de tudo, eu acordava, eu queria ficar só dentro de casa, e, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Com os amigos eu queria estar, e até que daí eu fui, alguém me diagnosticou, o médico falou, tu está com depressão, tal. Quando me deram o diagnóstico, eu falei, Senhor, eu entendi agora o que está acontecendo, mas a partir de hoje, dentro de um mês, eu vou estar curado desse negócio. Lembra que a pastora falou aqui, que de acordo com a tua fé, Deus vai fazer? Em um mês, eu estava curado. Só que, nesse tempo em que aconteceu isso, diversas vezes, irmãos, eu fui receber oração, eu pedia no culto receber oração, ia na célula receber oração, aonde eu fosse, eu estava pedindo oração, né? Para quê? Porque eu sabia que eu precisava de suporte espiritual, suporte emocional, não estava bem, né? Muitas vezes eu decidia, sei lá, minha esposa inclusive me ajudava, né? Vamos sair de casa, vamos estar com os amigos, eu não tinha a menor vontade de conversar com ninguém, irmãos.
mas eu sabia que aquilo ia fazer bem para mim. Às vezes eu não estava com a menor vontade de ir no culto, mas eu ia porque eu sabia que ia fazer bem para mim. Você entende o que eu estou falando, irmão? Nesse momento, eu tinha tudo para agir motivado por emoção, mas eu tive que fazer uma escolha. Eu vou andar por fé, eu vou praticar os princípios, mesmo que as minhas emoções aqui estão gritando o contrário, eu vou fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Meus irmãos, e é muito forte. Quem já passou por um quadro depressivo sabe que todos nós lidamos com emoção no dia a dia, mas no tempo que você está com uma depressão, um burnout, uma síndrome do pânico, algum dessas transtornos, né, da mente, a gente fica muito mais vulnerável e tem que estar muito mais decidido a lutar contra as emoções. O que aconselho muitas vezes pessoas com depressão, eu falo, olha, o que mudou é só a intensidade da batalha. Nós precisamos continuar batalhando. Os irmãos entendem o que eu estou falando? A batalha contra as emoções nós precisamos, mas nós temos que intensificar quando nós estamos debaixo de um ataque na área da nossa saúde emocional. E é interessante porque nós temos na Bíblia, por exemplo, o profeta Elias. O profeta Elias, a Bíblia nos mostra, lá em 1 Reis 19, que em determinado momento, ele mesmo, um grande homem de Deus, lidou com uma depressão. Já viu essa história, irmãos? O profeta Elias, ele teve uma experiência em que ele enfrentou os profetas de Baal, e ele enfrentou ali a Jezabel, todo o rei Acabe e tal, e ele esperava que viesse um avivamento tão grande na nação que todo mundo se convertesse. Mas mesmo depois de tudo aquilo que Deus tinha feito, caiu fogo do céu, ali foi mostrado o poder de Deus, profeta, mesmo depois disso, não houve uma conversão em massa. E ele se frustrou no coração dele, caiu em depressão, ele foi parar numa caverna. Lá dentro da caverna, Deus começa a tratar com ele. E lá dentro da caverna, Deus começa a tratar com ele. A gente vê que Deus primeiro manda um anjo preparar uma comida para ele. E aqui nós podemos ver um aspecto medicamentoso. Deus precisava tratar o biológico, a área física, né? A gente vê Deus ali dando força para ele fazer uma viagem. E aí Deus dá uma força sobrenatural. Ele viaja 40 dias diretos da Bíblia. Então há um elemento espiritual. Deus 2 vezes aparece para Elias perguntando assim: o que faz aqui, Elias? E Deus está tratando o quê? Um aspecto terapêutico. O que faz aqui? O que você tem? O que está acontecendo? Deus ouvindo o profeta Elias. E nós temos por fim um aspecto ocupacional. Deus ouve tudo que Elias fala. Senhor, aconteceu isso, aquilo. Tu vê que a depressão do Elias tem a ver com a frustração que ele estava passando. Mas Deus fala para ele: Elias, te ouvi, né? Então agora você vai sair em missão. Você vai a partir daqui você vai pregar para o rei tal e vai ungir o Eliseu, vai fazer isso e aquilo. Ou seja, Deus ouve e Deus dá um alvo para ele, para que ele sirva e para que ele tenha uma ocupação do seu tempo, que tire o foco do problema e faça ele olhar para amanhã. Quem está entendendo aí, amém? Querido, uma pessoa governada por emoções, preste bem atenção, todo mundo tem emoções. O que você não pode é ser governado por emoções, amém, querido? Uma pessoa governada por emoções vai acabar mal. Eu já falei aqui que enganoso é o coração do homem, a Bíblia fala, já é um alerta, né? E Jesus falou que lá em Mateus 15:19 o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Procede da onde, irmão? Procede da onde, irmão? Está muito fraquinho, você está aí? Procede do coração. Irmão, é do nosso coração que saem emoções que são perniciosas para nós, sentimentos que são perniciosos para nós. Nós temos que saber gerir o nosso coração. E aí, como se não bastasse a nossa própria natureza, nosso coração gera tudo isso, ainda nós temos um agravante no nosso tempo. Nós vivemos uma época de hedonismo. Nós vivemos uma época de uma sociedade. O que é uma sociedade hedonista, pastor? Uma sociedade hedonista é onde se busca o prazer acima de tudo. Se me dá prazer é legal, mesmo que isso custe outras coisas, outros valores, mas se dá prazer é o que eu quero. Não é o que você vê na nossa sociedade hoje? Você vai ouvir na nossa sociedade muitas frases que apontam para isso. Por exemplo, você vai ouvir coisas do tipo: siga o seu coração. Não, quem já ouviu essa frase? Siga o seu coração. Todo mundo já ouviu, né? Ou então a outra variação dela: faça o que o seu coração mandar. Olha que lindo, coisa do capeta, né?
Outra frase que, meu Deus, eu já vi crente postando, irmão, não foi ninguém aqui da igreja, tá? Mas fique em paz. Mas, irmão, ó a frasezinha do cão. O importante é ser feliz. Quem já ouviu essa? Quando a pessoa fala isso, ela não está percebendo que ela está assinado Satanás ali, ó, né? Porque, irmão, essa frase está dizendo o seguinte: o mais importante na minha vida é ser feliz. Se isto custar meu casamento, custar a minha integridade, custar seja o que for, o importante é ser feliz. Isso é coisa do cão, irmão. Porque, irmão, na nossa Bíblia, né, se você pegar e ler a sua Bíblia aí, você vai ver que está escrito lá que o mais importante é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 grandes mandamentos. Se eu tenho Deus como meu Senhor, e se eu amo o próximo, observe o que está passando pelo coração, porque amor brota no coração, eu estou alinhando o meu coração a um nível de felicidade que não corrompe as nossas escolhas. Porque eu estou guiando a minha vida para um caminho de felicidade que não vai subverter os meus valores, meus princípios, mas eu vou estar sendo guiado por Deus, andando por fé. Diga comigo, andar por fé. E querido, quando a pessoa inverte isso, os valores começam a distorcer. Eu já vi gente falar até assim: eu saí de casa, abandonei meu marido para cuidar da minha mãe que estava doente. Foi guiada por razão ou emoção? Emoção. Como que alguém rompe um casamento para cuidar de uma pessoa e deixa o marido de canto? Meu Deus. E a pessoa falou isso para mim com toda a razão do seu coração. Estou cheio de razão. Por emoção, irmão. A emoção destruindo tantas e tantas famílias e situações, porque as pessoas perderam noção. Quantas pessoas se divorciando porque estão seguindo o coração e o coração está magoado? Aconteceu uma coisa no casamento, fiquei magoado, não perdoei, sabe uma coisa? Chega, estou indo embora. Quando a pessoa faz isso, ela está agindo por razão ou por emoção, irmão? Razão ou emoção, irmão? Emoção. Observe se você não tem caído nessa cilada. Quando vê aquele pensamento: a melhor coisa é divorciar, a melhor coisa é separar. Quando a pessoa fala isso, irmão, 99% das vezes, o que está falando? Razão ou emoção? Pastor, mas tem um pouco que é razão? Tem espaço para um pouco que é razão, situações críticas, e a pessoa, por exemplo, está sendo espancada, abusada, alguma coisa, tem casos, ok, que é razão falando. Mas a grande maioria, irmão, é a emoção falando. E aí, se divorciando por besteira. Mas por que o fulano se divorciou por besteira? Irmão, esses tempos eu estava num lugar, não vou citar aqui onde, mas encontrei dois cristãos, um casal. E aí eu cumprimentei eles, sabia que eles eram casados, né? E eu cumprimentei eles assim: pastor, tal. Eu falei: e aí? Tá tudo bem e tal? Não, pastor, agora nós estamos divorciados. E os dois juntos. Vocês estão divorciados? Como assim? A gente viu que era melhor, não dava mais, tal. Mas por quê? Não, a gente se enjoou, achou que era melhor assim. Irmão, como se fosse trocar de roupa, irmão. E continuam congregando na igreja lá. Não sei que igreja que é essa. Mas, irmão, como assim? Eu não posso ser guiado por emoção. Eu tenho princípio, tenho caráter, tenho valores na palavra de Deus. E a gente tem que colocar a nossa fé no Senhor e não naquilo que o nosso sentimento está falando, amém? Irmãos, há pessoas que às vezes saem de emprego porque ouviram uma bronca, alguma coisa que desagradou, e aí fica de cabeça quente: eu vou lá pedir a conta. Está agindo por razão ou por emoção? Já teve pessoas que falaram assim para mim: pastor, tá ruim, eu estou pensando em sair da empresa e tal. Eu falei: então, ora, irmão, pede para Deus abrir uma porta, não vai sair assim na louca, sem nada em vista. Aí tal, Deus preparou, saiu, amém. Agora, pessoas na louca, sem nada. Eu já vi uma vez a pessoa fazia assim, irmão, ficar 6 meses desempregado, irmão. Porque na emoção, não quero levar desaforo para casa. Pura emoção. Pura emoção. Irmão, não seja governado. Diga para o teu irmão aí: não seja governado por emoção. Diga para quem perto de você aí: não seja governado por emoção. Irmãos, há pessoas que desistem, por exemplo, há pessoas que desistem de fazer uma faculdade. Começou ali animado tal, e desiste porque ficou um pouco cansativo, um pouco isso, um
pouco aquilo, e eu vou parar, tranquei a faculdade. Aí você vai ver o que levou a pessoa a trancar a faculdade, porque tem outro caminho profissional? Não, emoção. A emoção me fez desistir, eu estava um pouco chateado, não estava muito alegre. Não, é claro, irmão, vamos ser real. Ficar estudando, né, indo para a faculdade e tudo mais, vai ser uma coisa que vai me encher de alegria? Uhul, tô indo para a faculdade? Não, irmão, eu tenho experiência de falar que não é assim que funciona. Mas, irmão, se eu não estiver disposto a governar as minhas emoções, eu vou me formar? Não. Então nós temos que entender que nós temos o tempo todo que lidar com emoções. Quantas outras decisões desse tipo, né? Agora, coloca para mim no telão um texto-chave, tem vários versículos que falam isso, mas eu quero mostrar para você Provérbios 23, 19. Coloca para mim no telão, Provérbios 23, 19. O que nós temos que fazer? O que a Bíblia me manda fazer? Seguir o coração ou, ouça meu filho e seja sábio, guie o seu pelo... Opa, qual que é a minha atitude como cristão? É deixa o meu coração me levar? É isso que está dito ali, querido? Não, ei, cristão, filho de Deus, guie o seu coração, governe o seu coração, não seja levado pelas suas emoções. Você tem capacidade em Deus para governar as suas emoções, aleluia. E aqui está um ponto que você, uma virada de chave, irmão. Você não é refém das suas emoções. Você não é refém das suas emoções. Você pode governar sobre elas. Acho que alguns não pegaram. Fala para o seu irmão aí, você não é refém das suas emoções, irmão. Aqui está muito claro, guiar o coração pelo bom caminho, ou seja, eu vou governar as emoções pelo caminho de Deus, pelos princípios da fé. E coloca para mim Gálatas 5:22. A Bíblia nos fala em Gálatas 5:22 que quando nós temos Jesus Cristo na nossa vida, quando nós já somos então morada de Deus, habitados pelo Espírito Santo, Deus nos capacita, porque o Espírito Santo morando em nós, ele gera um fruto. Qual é o fruto? O fruto do Espírito é amor, lê comigo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque são coisas boas. Querido, volta o versículo anterior, por favor. Ele termina falando domínio próprio, né? O último item que falamos ali é domínio próprio. O que significa o domínio próprio? Significa que quando eu estou, sei lá, irado, se eu tenho Jesus, eu posso dominar a minha ira. Eu estou, sei lá, muito desanimado, eu tenho Jesus, eu posso dominar o meu desânimo. Eu estou muito, sei lá, triste, eu tenho Jesus, eu posso dominar essa tristeza. Você entende o que eu estou falando, irmão? Seja qual for a emoção, se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, ele me capacita, porque ele me dá amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e gentileza, tá? Ser gentil com as pessoas, bondade, fidelidade, e nós temos ainda mansidão e domínio próprio. E domínio próprio é uma chave, irmão, porque significa que você tem capacidade de governar as emoções no seu dia a dia. É isso que significa o domínio próprio. E querido, às vezes acontecem coisas que nos deixam triste. Qual tem que ser a nossa decisão? A Bíblia fala lá em Isaías 61 que o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas, olha só, vou ler o texto aqui para falar bem certinho para vocês aqui, ó. Ele ungiu para pregar as boas novas, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, proclamar o ano da bondade do Senhor, e olha só, dar aos que choram uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Deus tem óleo de alegria para derramar sobre você. Meus irmãos, já teve dias que eu estava muito triste com algumas situações que aconteceram. Dobrei meu joelho, comecei a clamar e falar: Deus, eu só levanto daqui quando eu senti a tua alegria descer em meu coração, irmão. E Deus fez, irmão. Eu levantei da oração com o coração renovado e cheio de alegria. Porque, irmãos, nós temos em Deus o fruto do Espírito, né? O que é o Espírito Santo? O que é o fruto do Espírito? O Espírito Santo dá essas coisas para nós: amor, alegria, paz, tudo isso. Então eu posso dobrar meu joelho e falar: Deus, eu estou com falta disso.
mas o Senhor é a fonte, o Senhor pode me dar. Irmão, eu saí dali com o coração, sabe quando você vai orar assim triste, você sai cantando, louvando, termina a oração, irmão, porque Deus derrama óleo de alegria. Então, nós é que temos que ativar a nossa fé e não nos conformar, porque, irmão, é normal nós nos abatermos com situações, o que a gente não pode é se conformar com elas. Eu preciso governar as minhas emoções como? Pela fé. E eu vou chegar então diante de Deus e vou falar: Deus, eu estou nessa situação, mas eu sei que o Senhor pode arrancar esse sentimento que eu estou. Meu irmão, quando eu era solteiro, vou falar aqui para os solteiros, uma vez, eu ainda era solteiro, mas eu me apaixonei por uma pessoa que já era comprometida. E aí, né, primeiro mês eu fiquei deixando aquilo rolar no coração e tal, até que passou um mês, peraí, estou fazendo um negócio aqui errado, como é que eu posso estar com esse sentimento? Mas sentimento não manda, pastor, manda sim. Dobrei meu joelho, falei: Deus, eu estou com esse sentimento, mas eu só levanto daqui desse chão, quando eu senti que isso foi arrancado do meu coração, porque isso não vem do Senhor, a moça já é comprometida, eu não posso nutrir isso. Fui orando, repreendendo aquele mal, repreendendo todo o demônio que presta agindo e tal. Irmão, eu levantei lá, não sentia mais nada pela menina. Entende o que eu estou falando? Agora, o que as pessoas fazem muitas vezes? Ficam brincando. A pessoa, né, não pode e tal, mas fica deixando o sentimento rolar e rolar. Não, irmão, você pode clamar ao Senhor. Você pode, se você não estiver conseguindo sozinho, pedir ajuda do seu discipulador. Alguém, ora comigo, eu quero vencer, eu quero superar essa dificuldade, eu quero vencer esse sentimento. E Deus vai fazer, irmão, aleluia. Desânimo. Se você está desanimado, faz o quê? Expulsa esse desânimo daí. Quando aqui fala que Deus dá paciência, uma das traduções possíveis dessa palavra é longanimidade. Longanimidade significa longo ânimo, ânimo longo. Se eu estou com desânimo, eu preciso de ânimo, e ânimo longo, e Deus dá isso para nós, irmão. Quem está entendendo aí, amém? Mas o que eu tenho que fazer para receber isso? Eu tenho que ir na fonte. Eu tenho que ir na fonte e dizer: Deus, meu coração, eu estou desanimado para isso, para o trabalho, sei lá, o parcelo, ou no casamento, o que for, irmão. Deus, renova meu ânimo, toca as minhas emoções, Senhor. Faz eu sentir, Deus, que esse mal está caindo por terra na minha vida. Começa a repreender, começa a batalhar, irmão, e você vai sair diferente, porque Deus é contigo. Mas você tem que se posicionar, querido. E tem tantas coisas que a gente pode fazer além disso. Irmão, às vezes a gente fala para as pessoas, por exemplo: você está envolvido em emoções, começa a servir, começa a abençoar alguém, fazer algo na vida de alguém. Às vezes a pessoa não entende, aí pensa assim: o pastor está insensível, eu estou falando aqui que eu estou triste, o pastor está falando para eu servir. Não, irmão, é porque isso faz bem para você. Quando você começa a servir alguém, você começa a receber de Deus. Deus projetou a gente de uma forma que quando a gente começa a servir, algo novo começa a acontecer dentro da gente. Quer ver? Eu vou colocar um vídeo para você, você vai entender o que acontece no seu organismo quando você começa a servir. E esse é um princípio que a Bíblia coloca para nós. Tem momentos, né, irmão, que nós vamos ser restaurados no processo de estar servindo o outro. Assim como tem irmão aqui que já teve experiência, por exemplo, de estar orando por alguém para ser curado e receber cura junto. Porque Deus faz essas coisas. Vamos colocar um vídeo, coloca para mim o vídeo 2 ali, o B. Eu quero que você veja aqui um pouquinho o que acontece em você. Isso, aí o Simon Sinek parou e falou assim: cara, deixa eu te explicar um negócio. O que você experimentou? Eles descobriram em pesquisas recentes que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, faz algo para alguém sem esperar nada em troca, o seu corpo recebe uma descarga de ocitocina. O que é ocitocina? É o mesmo hormônio que a mulher tem no parto, por exemplo. Por que a mulher está sangrando, cortada, com dor, e ela apaixona pelo bebê? Seria mais óbvio, tipo, vontade de matar esse ser aí, né? Que acabou de, né, me torturar aqui. E ela tá assim, porque ela tá banhada de ocitocina. Então,
todo mundo recebe uma descarga de ocitocina quando está servindo alguém de forma desinteressada. Ele falou, só que eles descobriram que quem recebe o ato de serviço também é banhado de ocitocina. E quem assiste alguém servindo alguém é banhado de ocitocina. E aí esse menino, era um cantor novinho, assim, ele estava contando que a mãe dele faleceu quando ele era adolescente e tal. Ele tinha tipo uns 30 anos. E ele falou que um dia ele estava num hotel, ele foi fazer um show, estava no hotel lá, sentado tomando café, entrou 3 mulheres e lembrou da mãe dele. 3 senhoras, assim, ele lembrou da mãe dele, ele falou que bateu uma saudade da mãe dele e tal, né? Aí ele tava lá sentado, falou, pô, que vontade de tomar um café com a minha mãe, né? Ele tinha falecido já há uns 10 anos. Aí falou que veio algo dentro dele, ele falou assim, pô, paga um café pra elas. Mas sua mãe não tá aqui, mas elas estão aqui, né? É. Aí ele falou que ficou meio relutante, mas levantou e foi. Aí ele falou, interrompeu as mulheres, estavam conversando e falou, ó, poxa, vocês entraram aqui, na hora eu lembrei da minha mãe. E por gratidão, vocês terem me lembrado da minha mãe, que morreu faz 10 anos, eu queria pagar o café de vocês, eu posso? Aí foi que uma das mulheres levantou, deu uma volta na mesa, ficou de frente com ele e falou assim, cara, meu filho morreu semana passada, e ele tinha sua idade. E abraçou. E os 2 ficaram abraçados. Por que eu contei essa história? Porque agora tem ocitocina no seu corpo. Agora quem está nos ouvindo foi banhado só de ouvir alguém fazendo um ato de bondade com alguém. O que eu estou falando? Nós fomos criados para isso. Tem uma terapia que ajudaria muita gente. Servir. Amar os outros. Fazer coisas desinteressadas. Glória a Deus. Querido, servir é uma chave poderosa, né, que a gente pode ativar. Eu queria que você nesse instante fizesse algo que a gente praticou domingo passado. Você levanta um pouquinho da cadeira e eu quero ativar dentro de você um desejo de servir. Estenda as suas 2 mãos assim para cima. Eu vou falar 1, 2, 3. 1, 2, 3 e conta comigo. 1, 2, 3 e conta comigo. Agora você vai sair do seu lugar e você vai fazer high five com alguém. 1, 2, 3 e conta comigo. Vai lá, conta comigo. Vai lá, acha alguém aí. Bora lá, bora lá. Fica sozinho não, acha alguém aí e fala, conta comigo, conta comigo. Conta comigo. Glória a Deus. Amém? Se você já fez isso com umas 3 pessoas, você pode sentar. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Aproveitando o gancho, nós estamos, para quem não estava domingo passado, nós estamos numa campanha, vou abrir um parênteses aqui, nós estamos numa campanha de oração, tá, de 21 dias, tá, tem mais 14 dias ainda pela frente, em que nós pegamos o nosso celular, no domingo passado, se você quiser, você pode fazer isso agora. E nós programamos no celular para despertar diariamente às 10h02, ou 10h02 da manhã, ou 10h02 da noite, para a gente lembrar de orar Lucas 10:2. Pastor, o que diz em Lucas 10:2? Ali fala que a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. Peçam ao Senhor da colheita para que envie mais trabalhadores. Então nós estamos todos os dias orando por esse motivo, para que Deus gere em nós um senso de que nós estamos clamando a Deus por mais e mais trabalhadores. Aquilo que foi acabado de falar, quando nós nos dispomos a servir, algo poderoso acontece. Irmãos, estão entendendo, amém? Amém? Será que você, esse é trabalhador que Jesus está chamando, querido? Nós podemos ser resposta nessa oração, mas nós estamos orando para que isso, esse desejo de servir, permeie a cada um de nós. Então eu vou pedir para você, pega o seu celular aí rapidinho, programa, se de repente você desprogramou, programa de novo, para todo dia, às 10h02 da manhã, ou 10h02 da noite, você vai tocar o seu despertador, você vai lembrar, eu tenho que orar Lucas 10, Lucas 10, 2. E o que diz lá? Eu pedi ao Senhor que envie mais trabalhadores na sua obra. Vamos lá, um minutinho para você colocar aí no celular,
Coloca o despertador, mas não coloca uma vez só, irmão. Coloca aquele que toca diariamente, para você todo dia, nesse período de campanha, você lembrar. Pastor, mas se eu estiver num local ali, meu irmão, você pode orar até em pensamento. Senhor, desperta na igreja, desperta no meio do teu povo, trabalhadores. Onde você estiver, você pode clamar, amém, irmão? Não precisa ser uma oração longa, mas você vai estar lembrando, Senhor, nós estamos orando nesse propósito, nós estamos unidos nessa oração, amém? Bom, vou seguindo aqui, você já fez aí, se você já está conosco, continue. Nós temos muitas oportunidades de servir, irmão, na igreja. Você pode vir na Top para aprender mais, você pode se dispor a servir no Plug. Nós estamos precisando de pessoas para trabalhar lá com as nossas crianças, no diaconato, na multimídia, tantos lugares. Você pode dizer, eis-me aqui. Se você quer servir no diaconato, você pode falar com o Sidney. O Sidney estava aqui agora, onde está o Sidney? Tá lá atrás? Tá. Mas você pode falar com os diáconos, nosso líder de diaconato. Se você quiser servir no multimídia, você pode falar com o Doug. Em qualquer outro ministério, há um líder. Só perguntar, irmão, você pode fazer parte e estar servindo. Amém, irmão? 1, 2, 3 e? 1, 2, 3 e? Amém. Esse é o nosso princípio, para que a gente possa estar cada vez também mais banhado de ocitocina. Amém? Glória a Deus. Querido, eu estou falando aqui de sentimentos. Nós já falamos aqui sobre tristeza, falamos sobre desânimo, angústia, o que Deus pode fazer na nossa vida. Eu queria falar ainda para você sobre rejeição. Um sentimento que acomete muitas pessoas é a tal da rejeição. Pessoas que tiveram um histórico normalmente da infância, com pais, especialmente o pai, o homem, mas às vezes acontece também com a mãe, que não era presente, ou que desprezava o filho, ou que não demonstrava amor, não dava afeto ao filho, ou filha, algo nessa linha, e essa pessoa, ela cresce, vira um adulto, mas ela carrega nela um óculos de rejeição. O que quer dizer isso? Tudo que ela olha, tudo que ela vê, ela facilmente se sente rejeitada, porque está carregando esse óculos. E isso, irmão, tem cura, irmão. Aí eu posso falar com propriedade, porque eu precisei ser curado disso ao longo da minha caminhada, E muitos irmãos aqui já foram, quem já foi no Veredas Antigas, eu sei que muitos foram curados disso, e é uma coisa que sabota a gente, irmão. Irmão, eu conheço gente que não consegue parar em igreja nenhuma. Por quê? Porque o óculos da rejeição não deixa. Todo lugar que a pessoa vai, ela logo acha que estão desprezando, que não estão gostando dela, que tal, e ela sai em busca de outra, e enquanto não curar isso, ela vai ficar circulando, irmão, porque a rejeição está sabotando. Tem pessoas que às vezes não conseguem ir numa célula, porque a pessoa vai e acha, todo mundo aqui está me desprezando, mas não é que ninguém está fazendo nada, irmão, mas por mais amor que estejam dando, a pessoa que tem o olhar de rejeição, ela não consegue receber amor, irmão. É como se fosse um bloqueio, uma barreira, uma trava que está na pessoa, e ela não recebe. A gente pode estar ali, nós tivemos testemunho de uma irmã aqui, a irmã Leonides, não está aqui hoje, não. A irmã Leonides, ela testemunhou, aqui tem até o vídeo gravado, contando que quando ela foi no Veredas Antigas, nosso seminário de cura interior, Deus tratou nela esse sentimento de rejeição. Ela falou, meus irmãos, eu estou 1 ano aqui na igreja, mas eu não me senti amada por ninguém. Eu sei que os irmãos procuravam me agradar, mas eu não sentia, até o dia que Deus me curou, arrancou isso, hoje eu consigo sentir o amor dos irmãos. Ou seja, por mais que fosse ministrado amor, havia uma barreira que ela não conseguia sentir. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém? E quando isso não é tirado, irmão, isso sabota a vida da pessoa, não só no contexto de igreja, isso sabota a vida da pessoa no trabalho, no casamento, com a relação com os filhos. Quantas situações que há muitas vezes já ministrei, por exemplo, o caso de mães que não conseguiam demonstrar amor aos filhos, ou filhos que não conseguiam demonstrar amor aos pais, justamente por causa da rejeição. E isso pode ser curado, irmão, sim ou não? Lute contra esse olhar de vitimismo. Sempre que você tiver com um olhar de vítima, a rejeição, porque, irmão, tem graus de rejeição, Tem a mais levezinha e tem a mais intensa. Mas por mais leve que seja, não deixe isso avançar no seu coração. Eu fui hoje no culto, o pastor passou por mim e nem me cumprimentou. Opa, já é uma rejeição falando no teu coração. Às vezes, eu passei ali, o irmão da minha célula, ele passou do meu lado. Às vezes a pessoa estava distraída vendo outra coisa, mas a pessoa já fica, não me cumprimentou. A rejeição fica ali trabalhando, irmão, para a pessoa se sentir desprezada e se afastar. Às vezes no casamento a pessoa sente assim, o marido, já aconselhei casos assim, o marido tratava a esposa da melhor forma, mas a esposa não conseguia receber o amor do marido. Às vezes isso ali gera problemas gravíssimos, irmão. Mas às vezes começa de uma forma muito sutil.
uma rejeição que vai crescendo com o tempo, e a pessoa não joga aquilo para fora, não vomita isso diante do Senhor, né? Eu falo essa palavra aqui para você entender que tem que jogar fora, cuspir fora isso. Irmão, entende o que eu estou falando, amém? Só que como é que vai fazer isso? Orando, buscando o Senhor. Mas para isso você tem que identificar o seguinte: será que eu não tenho me portado como vítima? Preste atenção, olha o que Jesus fala. Deixa eu desconstruir isso de forma diferente, peraí. Assim, ó, às vezes a pessoa chega assim e visita assim, ó, poxa, eu estou aqui na célula e ninguém nunca me visitou. Ou eu estou aqui na igreja, o pastor nunca me visitou. Isso é um discurso de alguém que é saudável, é curado, ou de alguém que está com um discurso de vitimismo? Vitimismo. Porque o que uma pessoa curada faz? A pessoa curada, ela não reclama porque não visitaram ela. Ela faz o quê? Ela convida. Eu quero que o pastor venha. Eu vou convidar o pastor para minha casa. Ele não tem que adivinhar que eu quero que ele venha aqui. O irmão da célula não me convida, nunca veio na minha casa. Eu vou convidar ele. O vitimista, a pessoa que tem vitimismo, ela está sempre cobrando amor dos outros. Jesus chama a cobrar amor ou dar amor? Dar amor. Ele fala assim, os mandamentos, né? Cobrem amor de Deus e cobrem amor uns dos outros. É isso? Não. Amem a Deus e amem o próximo. Mas, irmãos, essa chavinha tem que virar no seu coração. Se você não governar as suas emoções, vai ter momentos em que você vai cair nessa cilada do inimigo. Você vai estar cobrando amor em vez de dar amor. Seja para filho, genro, nora, mãe, pai, irmão, o irmão da célula, alguém que você, né, da igreja, enfim, alguém você, em vez de ter a atitude, você vai... É óbvio, irmão, é óbvio, aqui eu vou fazer um parênteses, que se você está investir em alguém, e essa pessoa nunca corresponde e lhe convida, é claro que você vai ficar, normal, isso qualquer ser humano, estou aqui investindo, a pessoa não corresponde, é outra história isso, ok? Às vezes não existe, não há essa, como é que eu vou dizer, reciprocidade, mas fora isso, na maioria dos casos, não é isso que acontece, irmão. Na maioria do caso, a pessoa assim, eu nunca visitei o fulano de tal, mas eu estou cobrando porque ele não me visita. Irmão, eu já vi isso aqui uma vez, né? Pastor, eu estou no culto lá, fulano nunca me cumprimentou. Eu falei, mas fulano, tu já foi cumprimentar outro? Por que tu está cobrando que o outro irmão não te cumprimentou, se você está incomodado? Eu quero estar mais próximo da Pâmela. Eu vou ficar aqui, eu estou aqui, Pâmela, se tu quiser, tu vem me cumprimentar. Tá vendo? Passou mais um culto e a Pâmela não vem me cumprimentar. Não, se eu quero estar próximo dela, o que eu faço? Vou puxar papo com ela, vou conversar com ela. Entende? Eu não tenho que cobrar amor, eu tenho que dar amor. É isso que Jesus nos chama a fazer. Novamente se trata de governar as emoções. E queridos, por último, inclusive com essa questão de vitimismo, né, a Bíblia fala assim que nós somos mais que vencedores. Tu consegue imaginar alguém que é mais que vencedor com o papel de vítima? Eu sou mais que vencedor, mas coitado de mim, ninguém dá bola para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou mais que vencedor. Não, irmão, não é assim. Mais que vencedor é uma realidade que tem que estar dentro do meu coração, das minhas emoções, amém? Deixa Cristo entrar no seu coração, essa palavra entrar no seu coração e mudar isso lá dentro, irmão. É uma virada de chave, preste bem atenção. Cristo está sobre você, mas eu tenho que deixar Ele acessar áreas que ainda não entreguei para Ele. Ele quer entrar lá neste lugar, amém? Querido, outro sentimento, culpa. Preste atenção, uma coisa é a gente ter culpa, outra coisa é a gente sentir culpa. É normal quando a gente erra, peca, por exemplo, a gente sentir uma culpa temporária, porque a gente errou, a nossa consciência acusa, isso é um mecanismo normal que Deus deu para nós percebermos quando erramos. Quando eu erro, o que eu tenho que fazer? Senhor, me perdoa, lava com o teu sangue e corrigir a rota, não vou mais fazer isso, amém? Agora, o que acontece muitas vezes com as pessoas? Vem culpa exagerada ou culpa falsa. O que é isso, pastor?
A pessoa está carregando culpa, não só temporária, está carregando às vezes por dias, meses, anos, uma culpa que era para ter sido resolvida ali na hora. A pessoa de repente sentiu algo, fez algo tal, mas ela já se consertou, ela já pediu perdão para Jesus, ela já falou: Senhor, poxa, eu fiz isso, não vou mais fazer, me corrijo contigo tal. Mas aí ela já pediu perdão para o Senhor, em vez de aceitar o perdão, ela continua no dia seguinte culpando, e no outro dia, e passa tempo, e está carregando culpa. Irmão, uma vida cristã saudável não é uma vida de culpa. Você é liberto da culpa pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia! Cristo nos liberta, querido. O sentimento de culpa não pode nos governar, nos dominar. Olha só, lá em Romanos 8:1 diz assim, ó: agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Então, se não há condenação, por que você está se culpando, irmão? Ué, se Deus que é Deus não está mais me condenando, como é que eu estou me condenando? Às vezes não se trata de pecado, às vezes se trata de uma decisão errada que a gente tomou nas finanças, alguma coisa que aconteceu, sabe, no dia, e a gente carrega aquela culpa. Irmão, Jesus te liberta disso. Vida cristã não tem a ver com culpa, porque Jesus já levou a nossa culpa na cruz. Eu vejo que às vezes tem pessoas lá do mundão que pensam isso, né? Ah, ser cristão é difícil, porque está toda hora se culpando por algo. Não, pelo contrário, ser cristão é leve, porque o perdão de Cristo é completo. A Bíblia fala que Ele já levou na cruz todos os nossos pecados, cravou na cruz a dívida que estava contra nós. Então eu já estou livre da culpa, irmão. Você está livre, amém? Dá uma glória a Deus, você está livre da culpa aí. Glória a Deus. Querido, por fim, eu quero falar para você do medo. Muitas vezes nós sentimos medo que não tem nem sentido. Medo por coisas pequenas até, coisas bobas. Quer ver um exemplo? Ô Thay, coloca o vídeo ali no telão, um vídeo bem curtinho, só para você entender um exemplo de medo, como ele pode ser bobo às vezes. Olha aqui. Olha o som, volta pro som. Olha que medo racional. Mas será que muitas vezes nós não fazemos assim também? Não com a sombra, mas com outras coisas que não têm peso, não têm relevância, não têm realmente sentido, e a gente está lá com medo, coração pesado, ou como diz alguns, coração peludo, né? E ali o medo tomando conta. Irmãos, a gente costuma interpretar o medo como o contrário de coragem, mas na verdade medo é contrário de fé. Por quê? Como assim, pastor? Quando eu estou com medo de algo, eu estou com medo que esse emprego não vai dar certo, eu estou com medo de que vou ficar doente, isso aqui vai ser um câncer, estou com medo que isso aqui vai ser algum diagnóstico ruim, eu estou com medo. Quando eu estou com medo de algo, significa que eu não estou confiando no cuidado de Deus. O medo está gritando porque eu não estou descansando na graça e no cuidado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Hein? Querido, se você tiver com o seu coração cheio de fé, o medo vai recuar. Se o medo está muito grande, significa que a fé está aqui embaixo. Você tem que alimentar a sua fé e o medo vai embora. Sempre que você identificar medo no seu coração, alimente a sua fé na palavra, leia a Bíblia, declare verdades bíblicas, para que o medo vá embora. E a sua fé fortalecida vai expulsar esse medo. E aí vem aquele outro versículo que diz que o amor de Deus lança fora todo. Por quê? Porque eu estou cheio de fé, eu recebo o amor de Deus, eu no colo do Pai, o mais poderoso do universo. Como é que eu vou ter medo? Como é que eu vou ter medo? Como é que você vai ter medo, querido? Lança fora tudo isso, amém, querido? Querido, às vezes você vai dizer coisas do tipo assim, não estou com vontade de orar nem de jejuar. É a tua emoção falando, governe as emoções. Vai ter dia que você vai dizer, não estou com vontade de perdoar. Governe as tuas emoções. Vai ter dia que você vai falar assim, eu quero desistir de tudo. Governe as tuas emoções, é a tua emoção que está falando. Eu quero abandonar os estudos. Governe as tuas emoções, é a emoção que está gritando. Eu vou largar os ministérios, não vou fazer mais nada. Governe as tuas emoções, não deixe ela governar você.
Ah, eu vou pagar na mesma moeda o que me fizeram. Governe as tuas emoções, filho. Ah, a partir de hoje eu não confio mais em ninguém. Governe as tuas emoções. Ah, eu detesto morar nessa cidade, eu não sei por que eu estou morando aqui, eu quero sumir daqui. Governe as tuas emoções. Não seja guiado por elas. Não seja guiado por elas. Guie o seu coração, como nós acabamos de ler naquele versículo. Ande por fé e você vai colher resultado de vitória na sua vida, irmão. Quero contar para você uma história de uma certa vez uma família estava viajando. Estava o pai da família dirigindo, a esposa do lado e os 3 filhos atrás. E iam viajando, né, felizes, animados, tal. E de repente a janela do carro estava aberta. De repente entrou uma abelha no carro. E a abelha começou, né, a circular ali dentro do carro. As crianças, quando viram a abelha, ficaram apavoradas. Meu Deus, pai, olha aqui uma abelha, olha aqui, meu Deus, tal. E começaram aquela gritaria no carro, né? E claro que gritaria de criança não é nada agradável, né, irmão? E aí, o que foi, filho? Calma, filho, tal, não sei o quê. E a esposa também olhou aquilo, meu Deus, e tal. E começou aquela agitação no carro, o homem lá dirigindo, né, e olhando o que estava acontecendo ao mesmo tempo. E aí, de repente, ele, para acalmar aquela situação toda, ele pega e mete a mão na abelha. Pega e segura na mão. Quando ele segura a abelha na mão, o que acontece, querido? A abelha dá uma ferroada. E aí, de repente, ele abre a mão, a abelha continua circulando. Só que a ferroada já está na mão dele, certo? O que acontece quando ele solta a abelha? As crianças, pai, a abelha está aqui de novo, a abelha está aqui de novo, a abelha, ai, não sei o que e tal. A mulher está, aquele desespero todo. Ele falou, ei, por quê? Por que vocês estão tão oriçados? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tão nervosos? Se a ferroada já está nas minhas mãos. Alguém já levou o ferrão por você, querido. Alguém levou na cruz o ferrão. Por que você está com medo? Se o ferrão já está na mão daquele que tudo venceu. Por que você está com medo se Cristo já levou os cravos, o ferrão na mão dele? Lança fora todo medo. Governe as suas emoções, querido. Chega de gritar porque tem um demônio, porque tem isso, aquilo. Use a autoridade que Deus te deu. Use e governe sobre as suas emoções. Amém, igreja? É o amor de Deus que expulsa fora o medo. Vou pedir para você ficar de pé nesse instante, pedir para o louvor subir aqui. Governe as suas emoções. Mas, querido, para você governar as emoções, você precisa se encher do amor de Deus, receber tudo que Ele tem para você, deixar Ele, sabe, transbordar amor no seu coração, porque é o amor que vai expulsar o medo, a culpa, o desânimo, a tristeza, a rejeição, a angústia. Ele quer levar embora tudo isso, Ele quer preencher as suas carências com o amor que vem dEle, que nosso Deus é maravilhoso, é cheio de amor, amém, igreja? Amém. E, querido, nós vamos estar cantando uma canção aqui agora. E eu vou pedir, enquanto eles preparam ali, eu vou pedir para vir aqui na frente os intercessores, né? Os sentinelas que estiverem aí, os apacentadores que estiverem aí. Eu gostaria de ter uma fila aqui de intercessores para receber as pessoas, porque nós vamos orar. E nós vamos orar hoje, querido, com autoridade, para que sentimentos ruins caiam por terra, para que, sabe, você possa sentir o abraço do Senhor, o amor do Senhor vindo sobre você, e você saia daqui decidido a governar as suas emoções, e que aquilo que está te oprimindo hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Se porventura você ainda não entregou a vida para Jesus, a hora que você vier aqui à frente, você pede oração e fala, eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero receber esse amor na minha vida, eu quero beber dessas águas poderosas, e eu quero começar a usar autoridade e mandar todo o mal sair em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos essa canção, querido, você pode vir aqui da frente, homem com homem, mulher com mulher. Você vai abraçar um desses amados aqui, ou se não quiser abraçar, apenas chegue perto, mas deixe-se abraçar se for possível, para que o amor de Deus inunde seu coração, que você possa experimentar uma graça especial que Deus quer liberar aqui, para que gere cura no seu coração. Não tenha vergonha, venha à frente,
Se tiver mais intercessores aí, pode vir mais alguns, que eu creio que vai precisar aqui na frente também. Mas que você saia do seu lugar agora, querido, e deixe alguém orar por você. Nós vamos orar sem pressa. Nós queremos ver o poder de Deus se derramando, curando, purificando. Já tem pessoas aqui na frente, você pode vir também. Oh Deus, vem Espírito Santo, vem gerando cura poderosa nos corações. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições. Pergunte para a pessoa o que ela quer oração. Glória. Pergunte para a pessoa o motivo de oração e comece a clamar. Maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Venha receber oração. Há mais intercessores aqui. Decida sair daqui hoje liberto, curado, posicionado. Oh, aleluia. Oh, glória. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo em sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é.
coração. Não saia daqui como você entrou. Deixa o Senhor transformar. Deixa o Senhor mudar. Aleluia. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. No teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. No céu se une a terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Querido, aproveite. O seu amor é Aproveite esse como manancial de vida que está aqui do eu Senhor. me rendo ao Mergulhe vento nesse rio de Deus. misericórdia. Mergulhe nesse oceano de graça. Deixe o Senhor tocar o seu coração. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Queridos, eu quero ainda fazer uma ministração com você. Eu sinto algumas direções do Senhor. Nós vamos ainda cantar esse louvor. Mas eu gostaria que... Oh, Senhor. Eu gostaria que você, que já sentiu rejeição, seja em grau leve ou grau intenso, que você tivesse uma oportunidade de entregar isso para Deus agora, porque eu sinto que tem pessoas que têm lutado com isso, mas não vieram aqui à frente. Independente se você veio à frente ou não, eu quero pedir para você fazer um gesto de fé agora. E você que já sentiu alguma vez, ou que tem sentido isso recorrente, não importa a intensidade, mas que você erguesse a sua mão para frente assim, ó, em sinal de que você está entregando algo para o Senhor. Se alguma vez já houve esse sentimento de rejeição, ou de coitado, ou de vítima, ou qualquer algo assim parecido, irmão, desprezo, estenda sua mão para frente para entregar algo para o Senhor. Todo mundo que tem esse sentimento, estenda sua mão à frente, já teve isso. Nós vamos entregar esse lixo para o Senhor, para que você saia daqui curado. E você vai fazer uma oração comigo assim. Eu vou falar aqui, você vai repetir aí. Senhor Jesus, fala mais alto. Senhor Jesus, eu quero te entregar todo sentimento de rejeição, de abandono, de vitimismo. E eu quero declarar que eu não sou desprezado, eu não sou um coitado, eu não sou uma vítima, eu não sou alguém esquecido, eu não fui desprezado, porque o Senhor me ama. E eu declaro que a minha identidade não é mais essa, mas é de filho amado, é de filho amado de Deus. E o amor de Jesus enche o meu coração nessa hora. Coloque a sua mão no seu coração e deixe esse amor fluir na sua vida. Deixe essa graça invadir o teu coração. Declare com esse louvor o quanto Ele te ama. E deixe esse amor invadir, curar todo o seu ser, levando embora toda a rejeição em nome de Jesus. Aleluia.
fazer ainda mais uma ministração com você. Eu quero pedir para você, olha só, homem com homem, mulher com mulher, tá? Mas assim, ó, você vai achar uma dupla, alguém que não veio com você. Não vale ser o homem com a esposa, não. Homem com homem, mulher com mulher. Acha alguém que não veio com você, aí faz uma dupla agora. Acha rapidinho, pode ser. Intercessores também, pode achar alguém para orar. Você vai fazer uma dupla com alguém, não fique sozinho nesse momento. Acha alguém que não veio com você e faz dupla agora com essa pessoa. Não tenha medo, irmão. Você vai orar com alguém. Deixa alguém orar com você agora. Mas eu quero passar uma instrução antes de orarmos. Mais baixinho, mais baixinho. Quero passar uma instrução antes de orar. Coloca no telão para mim Marcos 11:24, por favor. Todo mundo com uma dupla? Vê se acha uma dupla perto de você, se você não tiver. Amém? Marcos 11:24 vai ser algo que nós vamos usar agora nessa oração. Olha o que diz aqui, ó. Tudo que vocês, Jesus falando, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Mas olha o que vai dizer o próximo versículo, coloca para mim. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. O que você vai fazer agora? Eu quero que você tenha a oportunidade, junto com essa pessoa, um de cada vez, de você poder expressar: Deus, algo aqui no meu coração. Você vai falar para a pessoa agora assim: olha, tem uma pessoa que eu estou guardando mágoa, me ajuda a liberar perdão para essa pessoa. Tem 2, 3, 5 pessoas que eu estou guardando mágoa. E como é que nós vamos fazer isso, pastor? Quando você for liberar perdão, quando você for orar, porque aqui fala que a gente libera perdão orando, você está vendo? E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa, você está comigo, irmão? Se estiver orando, tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Como é que a gente faz isso? Vem cá, Bruno. Vamos supor que o Bruno está me ajudando em oração. E eu vou dizer: cara, eu quero perdoar o João. Senhor, eu perdoo o João. É assim que a gente libera perdão? Não. Bruno, me ajuda em oração aqui. Eu vou orar agora liberando perdão para o João. Senhor, eu quero liberar perdão para o João. O Bruno vai só interceder comigo aqui. Eu quero liberar perdão para o João, porque ele me falou tal coisa. Aquele dia ele fez isso. Naquela ocasião aconteceu isso. Eu me senti tão humilhado, tão, desprezado, Deus. Mas eu não quero mais carregar esse sentimento. Eu quero liberar do meu coração toda a mágoa que eu tenho contra o João. E o Bruno vai estar só intercedendo aqui, me ajudando nessa oração. Os irmãos entenderam? Então você vai ter essa oportunidade agora de, junto com a pessoa que está aí, falar: olha, eu quero perdoar fulano e tal. E a pessoa vai interceder por você enquanto você faz a oração. Depois você vai fazer uma coisa com a pessoa. Amém? Então ora agora com a pessoa, em nome de Jesus aí. Junta com a pessoa e pergunta quem ela quer perdoar. Quem você quer perdoar?
Glória a Deus, aleluia. Querido, se você sentir de abraçar alguém, deseja de abraçar alguém, fique à vontade. Deixa o amor de Deus fluir do seu coração em direção a quem você sente de abraçar. Talvez há algo que você queira expressar, algo que você queira falar, algo que você queira só expressar com um abraço. Deixa o Espírito Santo tomar você. Abraça, irmão. É tão bom expressar amor. O amor cura, o abraço cura. Oh, Jesus, cura-nos, ó Jesus. Jovens, vocês podem abraçar também entre vocês. Dê um abraço a alguém. Expresse o amor de Jesus. Dê um abraço a alguém que está perto de você. Talvez seja até distraído, mas quem sabe o teu abraço pode impactar essa pessoa. Abrace, ame, 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 ame. Nosso mandamento é ame, ame. Ame o Senhor, ame o seu próximo. Abrace, irmão, abrace. Não fique sozinho, abrace alguém. Em nome de Jesus. Abrace alguém. Aplauda o nome de Jesus, querido. Glória a Deus. Glória a Jesus.